Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, eu recebo Pedro Domingues, sócio proprietário do escritório Vaga, e a gente vai entender o porquê desse nome para falar sobre casa do futuro, de uma forma não óbvia, tecnologia, inclusão, sustentabilidade e uma lista de coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Pedro, bem-vindo ao Habitability. Estou muito feliz de a gente estar aqui presencialmente, olho no olho. Já tivemos uma conversa de bastidores ali para eu entrar um pouquinho no seu mundo ali, no contexto, não só do Vaga, mas também de todo o seu trabalho. Conta um pouquinho primeiro, assim, como que surgiu esse nome, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, o nome do escritório, Vaga, onde nasceu? Legal, bom, primeiro agradecer a MRV & Co pelo convite e ao Pacete por me receber. Eu sou sócio do Vaga, né, um escritório que a gente surgiu em 2015, com a premissa de trabalhar com diversos tipos de projeto, em termos de programa, e também diversas escalas, né. O nome, Vaga, ele vem um pouco da ideia do espaço vazio, né. Por mais que a gente tenha essa atuação abrangente, em termos de tipos de projeto, tamanhos, a gente gosta desse tipo de desafio, né, de encarar desafios diferentes. A gente sempre no fundo, está trabalhando espaço vazio, né? O nome Vaga traz a ideia de espaço vazio associada a uma ideia de oportunidade. Então, é no espaço vazio em que as pessoas se encontram, se relacionam. Ele permite uma diversidade de uso, de infinitas possibilidades, se é que a gente pode dizer assim. Então, o nome vem um pouco disso, e também tem o fato da gente ter surgido aí, ter começado numa garagem, no espaço de uma garagem, em Pinheiros. Hoje em dia a gente está no centro de São Paulo, a gente cresceu um pouco, teve que sair de lá, mas a gente começou numa garagem, então o nome tem um pouco dessas duas ideias. Cara, parece simples, mas é muito profundo, né? Porque quando você fala do espaço vazio, e aí isso cabe para qualquer profissional, de um engenheiro ou arquiteto, como a gente ocupa esse espaço, né? E aí vem o lado da oportunidade. Esse é um conceito que já tem muita relação aqui com as nossas conversas, né? Porque esse espaço você não preenche somente com objetos, né? Tem muito conceito, muita ideia e muita inclusão. Você mencionou que vocês começaram no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo, e agora vieram para o centro de São Paulo, né? Inclusive, o centro de São Paulo hoje vive muitos desafios, né, sociais, e isso tem uma relação direta com a arquitetura e com a cidade. Como que é? Como que é estar no centro de São Paulo, ter um trabalho voltado para o futuro, para a inovação e também para a inclusão, e presenciar um pouquinho desses desafios? Quando a gente começou em Pinheiros, a gente se sentiu e fez parte de um movimento lá que era de ocupação das garagens. Então, a gente começou numa dessas garagens que eram dos antigos prédios da Hípica Paulista ali, que é uns predinhos antigos, tombados ali perto da Morato Coelho, Teodoro Sampaio. E a gente participou de um movimento que vem um pouco de encontro com esse discurso do vazio, de reinventar esses espaços das vagas, né, de garagem, e espontaneamente vieram surgindo novos usos para essas garagens. Então, hamburgueria, tem alfaiate, tem uma livraria, tem restaurante, e a gente era mais uma dessas, e que a gente montou nosso estúdio ali de arquitetura, né? Então a gente sentiu um pouco parte dessa transformação ali do bairro de Pinheiros, e com o crescimento do escritório, né, enfim, com o passar dos anos a gente teve que sair de lá, por um lado, felizmente, que foi por conta de um sucesso nosso, um crescimento nosso, mas por outro lado foi dolorido, porque a gente tinha uma relação direta com a rua, e a gente usava aquele espaço como um espaço não só de criação, de trabalho do dia a dia, mas de interação com o bairro e de promoção de eventos no final de semana, na rua, de ativação, e isso era muito legal. E agora a gente logo antes da pandemia, a gente se mudou para um escritório no centro de São Paulo, num edifício icônico ali, mas principalmente entre edifícios icônicos, que a gente está no Vila Normanda, que é um prédio
As- Ele o- fica entre Copan e o Edifício Itália, né? isso, São, isso. para quem não é de São Paulo, são ícones da arquitetura e da história da cidade. A gente está ali espremidinho entre o Copan e o Edifício Itália, numa ruazinha interna ali. E é completamente diferente, né? No primeiro momento, lá em Pinheiros, a gente tinha uma relação ali com a vizinhança, direta, uma coisa mais local, e agora a gente está no centro, que é muito legal, que é um lugar, enfim, que nós, como arquitetos, sempre, desde a faculdade, a gente estuda e se debruça sobre os problemas do centro, mas é um lugar muito dinâmico. Então, a gente mudou para lá logo antes da pandemia e se sente parte também dessa transformação que vem correndo. Então, desde que a gente mudou, a gente percebe ali no entorno uma mudança gritante, assim, tanto do ponto de vista do mercado imobiliário, o que está acontecendo lá, não só novos empreendimentos, tanto de habitação social quanto de diversos prédios comerciais e residenciais, mas também um movimento muito grande de retrofits, né? Então a gente tem a reforma, né? A adaptação de uso de edifícios antigos, muitas vezes até históricos, assim, com uma importância arquitetônica, para um novo uso ou para uma atualização do mesmo uso que ele já tinha. Então, edifícios antigos comerciais abandonados sendo transformados em habitação, ou vice-versa, ou um edifício que estava muito antigo e desatualizado. Essas reformas de edifícios existentes estão acontecendo numa velocidade, numa escala muito grande, assim. Então, a gente sente que a gente contribuiu um pouquinho ali em Pinheiros também, nesse processo de transformação, e agora no centro a gente se sente parte disso também. Mas é um território, um lugar que passa por uma série de desafios, né? A gente tem uma população de rua, de dependentes químicos que não tem como não ver, por mais que a gente passe por lá, no, no dia a dia isso vai se tornando comum, infelizmente, mas é um problema que tem que ser encarado de frente e tem que ser. Todo mundo tenta resolver, mas é muito complexo de ser resolvido. Existe a questão da gentrificação, com toda essa valorização também do centro. Acho que é um pouco o papel do poder público de conter essa expulsão, né, das pessoas que moram lá, evitar que elas sejam expulsas. Então, criar mecanismos para que tenham pessoas de diversas faixas de renda morando no mesmo lugar, ainda mais tratando de um lugar que é o centro de São Paulo, que é muito provido de infraestrutura, de transporte público, de comércio, bares, restaurantes, enfim. E tem um processo de, é claro, né? O desafio do centro ele serve para São Paulo, para BH, para Manaus, para São Francisco. Acho que é uma característica das regiões metropolitanas, mas São Paulo vive esse processo também, né? Cultural, social, de ocupação, que tem uns desafios, mas como você disse, tem alguns avanços. A gente vai falar muito sobre as casas, mas eu acho legal começar por essa perspectiva, né? Onde o escritório está localizado, onde você mora, porque a partir daí a gente abre o olhar. Só para fechar essa parte que a gente falou do centro, do lado social, qual que é o papel hoje, né? Esse papel que vai além do trabalho em si, do social de um arquiteto, de uma arquiteta, né? De olhar para o todo, né? Quando estamos falando do centro, tem sim uma riqueza arquitetônica, mas tem muito mais do que isso, né? Como que você vê essa responsabilidade? Eu acho que todo arquiteto tem que ser um bom generalista, no sentido de entender as diversas forças que atuam sobre o território, sejam elas econômicas ou das próprias pessoas, dos movimentos que estão acontecendo, para conseguir projetar em cima disso, né? Eu não sou
especialista sobre novas tecnologias, novos futuros, mas o que eu faço no dia a dia, o que a gente faz lá no escritório no dia a dia é projetar. E projetar não deixa de ser, ou é essencialmente se lançar sobre o futuro, né? E para isso a gente tem que entender o passado, conhecer, né, o passado, compreender aquilo que está acontecendo no presente para a gente conseguir projetar espaços, edificações que vão, na maioria das vezes, perdurar aí por muitos anos, né? Então, 50, 100 anos. Então, a gente tem que a gente, no fundo, está sempre especulando sobre o futuro e materializando sonhos, anseios da sociedade, dos clientes, das pessoas, tentando transformar esses sonhos, essas ideias, né, e essas coisas que a gente observa que estão acontecendo, tentando materializá-las em espaços concretos, né? Então eu falo que a gente projeta o vazio, mas o vazio pelo vazio não é nada, né? A gente precisa ter o cheio para conter o vazio de forma inteligente e eficaz para que a gente possa promover interações humanas, né? No fundo é isso, melhorar a qualidade de vida, promover bem-estar. Eu acho que esse é o propósito, que nos move aí no dia a dia. Eu me identifico com duas coisas que você falou aqui. Primeiro, o olhar generalista, né? Acho que hoje muitas profissões também têm isso, desse olhar. O jornalista, por exemplo, o comunicador, é um generalista, né? Grande parte. E uma outra coisa que você falou que é super interessante. Eu não sou um especialista em inovação e tecnologia, mas a inovação, a tecnologia é inerente ao meu trabalho e faz parte, né? Eu queria pegar esse gancho para falar um pouco de automação, casas inteligentes. Acho que de todas das temporadas anteriores do Habitability, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre casas inteligentes, automação, a casa do futuro. Do que a gente está falando na prática, né? O que é essa automação? E ela tem que estar a serviço do quê? Esse tema da automação e da internet das coisas é algo que está muito presente, né? Já no presente, e é algo que a gente imagina que no futuro vai tá cada vez mais presente nos espaços, principalmente de morar, né? Então, pode ser que eu acho. Primeiro, a interconectividade entre todos os aparelhos e equipamentos que a gente usa, né? Talvez, em vez de tocar o despertador, talvez a gente possa especular que abra a cortina, o sol entre, bata na minha cara, eu já acordo, o café já está sendo preparado ali por uma cafeteira automatizada, e essa integração entre as tecnologias, eu acho que o intuito é fazer com que a gente perca menos tempo fazendo aquilo que a gente não precisa ou não quer fazer, e isso consiga liberar mais tempo para a gente fazer o que a gente dedicar à nossa família, ao lazer, liberar mais tempo para a gente fazer aquilo que a gente quer, né? Eu acho que esse tipo de tecnologia vem um pouco nesse sentido, né? Quando a gente vê, enfim, matérias que especulam sobre o futuro da arquitetura, você vê aquelas casas super futuristas, flutuantes, geodésicas. Eu não sei se é bem por aí, não sei se os espaços em si vão, em pouco tempo, não acredito que eles vão ser revolucionários nesse sentido, mas eu acho que a tecnologia vem para facilitar assim, o nosso dia a dia, tanto na parte de comunicação quanto nas tarefas diárias mesmo. Mas não só isso também, tem a questão da tecnologia aos materiais, né, que a gente coloca na nossa casa. Então, um vidro que consiga reduzir o ruído que vem de fora para dentro, materiais mais duráveis, mais eficientes. Eu acho que tem um pouco disso também. Não só a tecnologia digital, mas também dos materiais usados, né? A questão da sustentabilidade, que é inevitável a gente falar. Então,
tem essa série de fatores, eu É acho. muito legal isso, porque toda vez que a gente começa a falar de automação, a gente começa pela tecnologia e você percebe que, de novo, não tem como desassociar, né? Isso muda os projetos, a gente está falando de comportamento, materiais, o olhar, o lado da inclusão também. Essas casas futuristas que você mencionou, talvez a gente consiga visualizar somente nos filmes, mas a descrição que você deu ali, acordando, com a janela abrindo, o sol, o café, isso é muito possível, claro que para uma parcela restrita das pessoas que conseguem automatizar. Isso eu acho que você deu uma dimensão aqui em relação a materiais, mas isso já vai alterando muito os projetos que vocês têm hoje. Lembrando, vocês não têm projetos somente residenciais, né? Tem comerciais, de todo tipo possível. Muda muito, a automação ela vai mudando a forma que como você desenha, como você estrutura, já tem esse tipo de impacto? Ah, sem dúvida. Eu acho que por mais que esse tipo de tecnologia não seja tão difundida, porque além da diversidade no nosso trabalho, assim, falando um pouco do nosso trabalho, além da diversidade de programas e escalas, a gente também tem uma diversidade de tipos de cliente, né? Então, a gente já trabalhou com habitação social, desde a habitação social até alto padrão, não só na parte residencial, também na parte comercial, institucional e tal. Então, por mais que essas tecnologias não estejam tão difundidas já, ou tão integradas dessa forma que a gente estava falando, a gente precisa considerar isso nos espaços, nos projetos, porque, como eu falei, a gente projeta espaços que vão ficar lá por 50, 100 anos, não sei quanto tempo. Então, muitos dos edifícios e dos espaços que a gente projeta, eles têm que estar preparados para receber esse tipo de tecnologia. Então, por mais que eu faça uma casa que não vá ter energia solar num primeiro momento, por opção do cliente ou por uma restrição de orçamento, a gente sempre deixa, tipo, preparado para no futuro a casa não ter que passar por uma reforma para receber esse tipo de tecnologia, entendeu? Olhar de longo prazo aqui também é muito importante, né? Você É. falou um negócio que me despertou uma curiosidade. Não sei se é polêmico, acho que não é polêmico, não. Esse exemplo que você deu de um arquiteto, uma arquiteta, o profissional, eu estou trabalhando aqui com uma arquitetura social, estou trabalhando com alto padrão. É comum, quando você olha para arquitetura, especialmente no Brasil, que os profissionais consigam transitar muito nessas duas pontas ou não? Ou isso tem gente que é muito especializada, e qual que é a importância, assim, o que muda o fato de você transitar? Eu estou falando de uma arquitetura social e de um alto padrão, e como que isso se retroalimenta? Bom, falando um pouco do nosso caso, isso veio um pouco de forma natural, né? A gente gosta de encarar cada projeto como um desafio único e diferente. Então, a gente não é um escritório que tenta é, impor uma estética pré-definida ou uma resposta pré-concebida a um problema. A gente tenta construir isso junto com os clientes ou com o público que vai ser atendido ali pelo nosso projeto, nossa construção, né? A gente tenta identificar os problemas, não só os problemas, mas os desejos e as necessidades daquela pessoa, encontrar respostas durante o processo daquele projeto em específico. Então, se você vê, cada projeto é uma resposta a uma série de questões que foram levantadas nesse processo de projeto, né? Esse é um exercício de empatia, né? Sim. A tua resposta ela é clara, porque não importa o público, a classe ou a renda, a gente está falando de um projeto que atenda à necessidade humana, né? Isso é muito importante aqui, né? Sim, bom, voltando um pouco para essa questão de encarar cada projeto como desafio, a gente se preocupa muito, independente para quem que a gente está projetando, em ter um partido arquitetônico forte o suficiente, que não dependa de altas tecnologias ou de acabamentos rebuscados, mas que o partido arquitetônico em si seja forte o suficiente para promover o encontro, o bem-estar, a qualidade de vida daquelas pessoas
que vão estar ali, né? E nem sempre as respostas, quando a gente fala de sustentabilidade ou de ecoeficiência, estão num aparato tecnológico super caro ou super inovador. Às vezes as respostas estão aí, né? Eu falei lá atrás de entender o passado, compreender o presente. Muita das respostas na arquitetura podem estar numa arquitetura tradicional, num sistema vernacular dos índios. E eu acho que na modernidade a gente perdeu um pouco isso a gente está muito acostumado com a máquina, né? Com ar-condicionado, e a gente deixou um pouco de lado essas soluções inteligentes que estão espalhadas por aí ao longo da nossa história, da nossa existência, que às vezes com uma solução simples de telhado, de ventilação cruzada, você consegue promover um conforto para as pessoas, e muitas vezes eu vejo isso também nas técnicas construtivas que estão aí como mais inovadoras, né? Associação de novas tecnologias a sistemas que a gente sempre usou, que por exemplo, estrutura de madeira. Hoje em dia, a gente vê que os prédios do futuro vão ser prédios de madeira, as casas do futuro vão ser casas de madeira. A gente sempre construiu de madeira, mas é legal associar a essa inovação tecnológica, né? Há um sistema construtivo já conhecido e que permita ele ser mais difundido e mais eficiente do que ele sempre foi, né? Cada vez mais eficiente. Então, a gente vê as construções em estrutura de madeira laminada colada, por exemplo, isso tem permitido a gente construir edifícios altos em madeira. A gente vê, bom, a humanidade sempre construiu com terra, né? Tijolos de adobe, taipa, pau a pique. Hoje em dia a gente vê uma retomada desses métodos tradicionais associados a novas tecnologias, né? Então a gente consegue ter tijolos de solucimento que com um aditivo lá que foi desenvolvido, eles têm muito mais resistência ao tempo, a cargas. Então nem sempre acho que a tecnologia está associada a uma coisa que ainda não foi inventada, mas muitas vezes é um processo acumulativo de soluções que vão sendo agregadas a sistemas que já existem a gente acha isso muito legal, né? Cara, isso é muito, muito interessante, porque é uma desconstrução, né? Como você disse. E aí, isso tá relacionado a isso aqui já parte pro lado também do acessível, da inclusão. Porque quando a gente olha a tecnologia, e geralmente a gente faz muito isso, a gente olha a tecnologia somente pros devices, né? Sim. Pra casa conectada. Mas quando você menciona, por exemplo, a referência indígena, os povos originários, toda a história que tem aqui de construção é muita tecnologia envolvida e muita inovação. Você me fez lembrar uma experiência muito legal que eu tive recente. Eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade ribeirinha no Amazonas e, claro, com todos os desafios daquela região, num simples local onde você tem captação de energia solar e até o posicionamento de uma bananeira, você tem ali tecnologia e muita sustentabilidade. É muito legal, né? Eu acho que a modernidade, vamos dizer assim, trouxe várias vantagens, mas muitos conhecimentos milenares foram perdidos aí que a gente poderia retomar, né? Então, estratégias baratas, estratégias de projeto mesmo, de sistema construtivo, de implantação do projeto. Às vezes, uma coisa muito simples pode significar uma eficiência muito maior, um bem-estar muito maior para quem vai habitar, né, aquele edifício, que no fundo é isso que a gente faz, né? Projetar espaços para pessoas, independente da classe social ou do poder aquisitivo, habitarem e se sentirem confortáveis enfim, a vida acontece nesses espaços, né? Então a gente busca projetar eles da melhor forma possível. Tem um outro aspecto aqui, seguindo, né? A gente falou sobre a casa do futuro, essa ideia de tecnologia que vai além do óbvio.
adaptação. Acho que desde do período que nós vivemos ali de pandemia, e a pandemia teve um impacto muito forte em tudo na sociedade, mas na arquitetura, na forma de pensar o lugar que eu resido, o lugar que eu trabalho. Como que essa ideia de adaptação, de flexibilidade dos espaços, ela ganhou importância nesse período, né? O quanto a gente teve que se adaptar e o que ficou desse período. Sim. Bom, a gente está aqui para especular sobre o futuro, e se a gente estivesse fazendo isso há 3 anos atrás, a gente não teria ideia que em 2020 viria uma pandemia que ia revolucionar tudo, né? No momento em que ela estava acontecendo ali durante 2 anos, mas como você falou, algumas coisas ficaram, né? E existe chance de terem outros eventos que promovam mudanças, aceleração dessas mudanças. Mas falando da pandemia, o que eu vejo, assim, essa questão da flexibilidade dos espaços é chave, né? O espaço de morar, que as pessoas normalmente antes usavam como espaço de descanso, né? O trabalho essencialmente é feito fora de casa, virou espaço de morar, de conviver com a família, de trabalhar, de fazer exercício, de lazer, durante um período de tempo ali de uma forma muito intensa, né? E isso teve que ser incorporado nos projetos de arquitetura, né? Então, a gente percebe hoje que os espaços de morar, por menores que eles sejam, eles têm que ser capazes de abrigar uma variedade de usos e ser versáteis, né? Tipo, da gente ter espaços vazios, como a gente tinha falado, sem necessariamente um uso definido, mas que ele possa abrigar uma variedade de atividades cotidianas e também dar espaço para imprevisibilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu vejo que isso é algo que ficou. Eu acho que existiu uma tendência, principalmente a partir dos anos 2000, das plantas totalmente integradas, né? Dos espaços de convívio estarem sempre integrados. E a pandemia, eu acho que fez também a gente dar um passo atrás em relação a isso, que dá valor também para os espaços privativos dentro de casa, que existem momentos, a casa tem que ser capaz de abrigar momentos de introspecção, momentos que você quer ficar sozinho, momentos que você vai fazer uma videochamada, que você vai estar se dedicando ao seu trabalho. Tem isso. Eu acho que também a questão da presença da natureza, muita gente virou pai de planta, né, na pandemia. Eu tenho 10 de todo tipo possível. Então, eu acho que essa busca pela natureza, a valorização desse contato com a natureza aconteceu também. Você pega as classes mais altas, A e B, muita gente, houve quase um êxodo, né? Uma fuga da cidade. Quem não estava fazendo uma segunda residência, muita gente até se mudou para a praia, para o campo. Isso não só foi possível para as classes mais altas, mas eu vejo que essa tentativa de resgate da nossa relação, né, com a natureza está muito presente, né? Tem gente chamam isso de design biofílico, né, biofilia, mas essencialmente eu acho que é um pouco de trazer a natureza para dentro de casa mesmo, e que no fundo nós vivemos aí milhares de anos inseridos na natureza, né? Pois é. Você é pai de planta, não? Olha, eu sou bem negligente com as minhas plantas, sendo bem sincero. Poxa, mas eu gosto. Sabe o que é interessante? Eu tô lembrando, esse é um exemplo, a planta é um exemplo aqui, mas tem vários outros, né? Eu gosto de planta, tenho, e agora eu entrei numa onda ali de ter frutíferas dentro de um apartamento. Uhum. Por mais desafiador que seja, por exemplo, eu tenho amora mancha, olha o desafio que tem, mas
o fato de cultivar me conectou com outras coisas. Eu quis saber mais sobre frutíferos, eu quis saber mais até sobre agronegócio. Isso é muito legal, porque essa mudança de comportamento, algumas coisas que ficam, vão trazendo outros elementos, né? Como você disse, a relação da casa também com o ambiente externo, ela é muito importante. Vou juntar dois assuntos aqui, e também tem uma relação com pandemia, mudança de comportamento. A gente começou falando um pouquinho ali sobre questões sociais, o coletivo, o urbano, fomos para casa e agora eu conecto esses dois pontos, né? Quando a gente leva essa ideia de inovação, de tecnologia mais ampla para cidades, cidades inteligentes, né? Do que a gente está falando aqui e também quais são os desafios quando a gente tira de uma proporção de uma residência ou de uma propriedade e leva para o coletivo. Bom, eu acho, só para fechar, eu acho que a vida urbana e essa tecnologia nos afasta um pouco dessa ideia de natureza. E eu acho que essa tendência de trazer a natureza tanto para o espaço dentro de casa, quanto potencializar infraestruturas verdes nas cidades, vem um pouco para compensar esse lado, né? E a gente percebe que não só como melhoria de qualidade de vida, mas também pela nossa a permanência aqui no planeta, a gente não pode deixar de olhar para a questão da sustentabilidade, né? Então, eu acho que essa questão das cidades inteligentes tá, tá intensamente conectada com essa ideia de infraestruturas verdes, corredores verdes, é, com uma ideia de mobilidade, utilizando vários modais. Então, o Paulo Mendes da Rocha falava que não tem sentido nenhum um objeto de 2 toneladas ser usado para transportar uma pessoa de 70, 80 quilos, que é a questão do carro, né? E hoje em dia, bom, a gente tem muito que avançar ainda na questão da abrangência e da eficiência do transporte público tradicional, como a gente conhece, mas eu acho que principalmente na questão da mobilidade, a gente tem que focar na conexão entre os modais, né? Então, estímulo ao uso de bicicletas, de meios de transporte não poluentes, a troca da frota por carros e ônibus elétricos, uso de metrô, isso também conectado com essa ideia de corredores verdes, infraestruturas verdes, para que a gente possa voltar a andar a pé também. Então, existe, além do conceito de cidades inteligentes, o conceito de cidade compacta, de você conseguir em até 15 minutos a pé resolver tudo que você precisa ali em volta da sua casa. E tem a questão da tecnologia também, né? Então, que eu acho que o principal, a gente não pode perder o foco na questão humana. Então, o uso de tecnologia o foco tem que ser a melhoria da qualidade de vida da população. Então, em termos de infraestrutura, a gente pode, hoje em dia e no futuro, cada vez mais, eu acho, identificar os problemas com muito mais rapidez e facilidade. Se está tendo um vazamento de água, se tem um problema com viaduto, a questão do trânsito mesmo, a otimização, desde a otimização dos semáforos até a identificação de acidentes, as próprias pessoas conseguirem usar aplicativos para identificar e compartilhar esse tipo de problema, ou também para fazer quase que um feedback, vai para o poder público do que está funcionando, o que não está funcionando. Acho que essa questão da segurança pública também, hoje em dia, com reconhecimento facial, a gente consegue, através de câmeras também, melhorar essa questão da segurança. Eu acho que essa questão da tecnologia tem que vir para melhorar a eficiência de todos os serviços públicos com foco no usuário, né? Na população e nas pessoas. Eu acho que é isso, assim, essa questão dos aplicativos, eles não podem também excluir
as pessoas mais de idade, que não estão mais, não estão tão intimamente ligadas a esse tipo de tecnologia, então tem que ser uma preocupação que essas pessoas não sejam excluídas desse processo e sim usar a inovação e a tecnologia como ferramenta de inclusão e não de exclusão ou para acentuar as diferenças sociais que já existem e não são pequenas, né? Sejam elas na questão da população idosa, de deficientes, pessoas com deficiência, ou até as diferenças sociais, né? Acho que esse tipo de inovação tem que ser usado para diminuir esses contrastes, promovendo a inclusão e não tomar muito cuidado para que no futuro a gente não tenha uma classe que não tenha tido tanto contato com esse tipo de tecnologia, se tornem analfabetos digitais e isolados da sociedade nesse sentido, mas sim, eu acho que tem que ter essa preocupação de inclusão, né, de todos. Aqui a conversa ela toma uma proporção muito grande, né? Porque, por exemplo, você deu o que você mencionou que parece ser algo muito simples, né? Eu posso caminhar pelo bairro. Isso tem um impacto do ponto de vista de negócios, né? O comércio, a própria relação com a natureza, né? De estar no espaço público, num parque, numa praça. Mas aí volta a esse ponto da inclusão, né? O simples fato de andar num bairro, e aí, e uma pessoa com deficiência, a gente sabe o quanto que as cidades ainda são hostis, né? Pessoas com deficiência, minha mãe de 78 anos, e aí você tocou num ponto interessante aqui, essa ideia do analfabetismo digital. Ok, a tecnologia, ela traz um desafio, mas ela também traz uma mudança nesse contexto, né? E tem esse ponto aqui. De certa forma, a gente também vai precisar preparar essas pessoas para lidar com uma cidade inteligente, né? É uma junção de muitas coisas que eu acho muito interessante. Cara, só para fechar, eu acho que aqui a gente tem uma aula de muita coisa, né? É sociedade, é o lado urbano, é o lado da arquitetura. A gente falou muito, a gente estava conversando nos bastidores muito sobre tecnologia, né? E aí eu fecho com esse ponto de tecnologia. A gente já percebeu que a nossa conversa com tecnologia está conectada ao lado humano, vai muito além dos equipamentos. A gente estava falando sobre inteligência artificial, né? É o assunto que vem sendo muito falado, também é um assunto que a gente já tratou aqui, está relacionado a IoT, assistentes de voz, por aí vai. Pergunta: ChatGPT, inteligência artificial, toda essa discussão em torno da mudança das profissões, do trabalho, o quanto que você percebe de impacto na arquitetura, né? O quanto que o dia a dia de vocês como escritório já vem sendo mudado com a inteligência artificial ou não, e de que forma que você observa o impacto da AI na arquitetura? Bom, além das tecnologias nos espaços que a gente projeta, a gente também tem que entender o que está acontecendo no nosso ofício, né, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer o melhor uso e também não fique para trás, né? Mas a gente lá no escritório usa das ferramentas mais analógicas, como papel, desenho, que a gente usa muito, principalmente no começo. Na verdade, durante todo o desenvolvimento do projeto, a gente pensa muito à mão ainda. Quanto às mais digitais, então, recentemente a gente incorporou a questão da realidade virtual, que para enriquecimento da experiência do cliente é muito importante ele se sentir ali no espaço, porque, como a gente estava falando, uma planta e um corte é uma abstração absurda, assim, até para a gente que é do meio, a gente está acostumado a ver, mas para um leigo é uma abstração absurda. Então, esse tipo de ferramenta de tecnologia tem enriquecido muito a experiência dos clientes, assim, de se sentir dentro dos espaços, Como né? que essa experiência da realidade virtual, como que ela funciona? O cliente usa ali um equipamento, óculos, e aí ele tem um tipo de contato com o espaço que é diferente, como que é? Porque a gente teve não, né? A gente tem o uso do VR, por exemplo, no mercado da construção, muito para você visitar um decorado, a gente teve muito isso, né? Agora, quando a gente está falando de uma planta, de um projeto, que tipo de experiência é essa? Olha, tem a questão do óculos, né? Da pessoa realmente se sentir
dentro do espaço, e você, quando a pessoa está com óculos, você vendo de fora, até engraçado, que a pessoa realmente se perde, se desconecta da realidade do que está acontecendo ali no momento e entra ali no espaço e começa a circular. É muito... É legal de ver, assim. Mas também tem... se não for usar o óculos, a gente consegue transformar o projeto hoje e navegar como se fosse um jogo de videogame, assim, o projeto renderizado. Então, isso para a pessoa é muito importante, ela consegue tomar as decisões, né, com muito mais segurança e muito mais sedutor também, né? Então, a gente consegue antecipar aí uma sensação, um efeito uau, vamos dizer assim, que ela teria com a obra, só com a obra construída. A gente consegue antecipar um pouco isso e também antecipar problemas, né? Tem essa questão do enriquecimento da experiência do cliente, mas também, falando internamente, é, tem as tecnologias BIM, né, que é a modelagem de informação. Então, a gente consegue hoje, a gente implementou recentemente no escritório aí, esse tipo de tecnologia que a gente consegue antecipar muitos problemas, né? Então, a gente consegue ter uma visão muito mais global do projeto. Então, o projeto, todos os desenhos saem a partir de um único modelo tridimensional, e a gente consegue antecipar problemas de construção, enxergar o projeto como um todo, verificar interferências entre disciplinas, as engenharias, projetos de estrutura, instalações e arquitetura, otimizar a execução, né? Então, minimizar desperdício, que eu acho que é muito Você importante. antecipa muitos problemas que surgem, né, muitas vezes na obra ali, né? Isso. E aí isso reflete em, como você disse, em desperdício e tal, é muito legal. É, então, realidade virtual, né, essa perspectiva imersiva, e aí a inteligência artificial, né? O quanto que você acha que hoje uma tecnologia de inteligência artificial é capaz de desenvolver um projeto, e qual que é a diferença do humano aqui? A gente tem, é até um pouco assustador para a gente, mas eu acho que a gente tem que aprender a usar isso da melhor forma possível e em nosso favor, né? Eu acho que o ser humano tem que ser protagonista desse processo de transformação digital e aprender a usar isso em seu próprio benefício, né? Então a gente vê hoje com muita facilidade, você consegue imputar ali informações, parâmetros de projeto e as ferramentas de inteligência artificial, Midjourney, conseguem gerar imagens hiperrealistas já, de uma série de possibilidades de como aquela construção pode ser, né? E isso eu acho que pode ser incorporado de alguma forma no processo criativo. Obviamente, cada escritório e cada prática tem uma visão muito específica sobre o que é como é o processo criativo, mas eu vejo isso da mesma forma que a gente busca referências de coisas que já foram feitas e tal, de projetos de colegas, e de outros arquitetos como referência para na hora de projetar. Isso pode ser uma forma de especular possibilidades, de projeto e, por mais utópico que seja, é, uma ideia ou uma imagem, alguma coisa inusitada pode sair dali que a gente não teria pensado e que pode ser aproveitada de alguma forma no projeto, como ele vai ser na realidade, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu não vejo ainda essas ferramentas fazendo coisas que sejam necessariamente factíveis, viáveis, mas elas podem nos dar ideias e inspirações para fazer o projeto com as nossas próprias mãos, né? Mas eu acho que tem uma questão humana que nunca vai ser perdida, né? Quando você constrói aí uma autoridade, um reconhecimento, as pessoas te procuram para que você dê a sua visão de mundo, né?
A visão de mundo, eu quero um projeto do Vaga porque eu quero que eles como é que é? Transmitam a ideia de mundo deles num projeto que é para minha casa, para minha empresa, enfim. Eu acho que isso nunca vai se perder, né? O ser humano quase como curador dessas ideias que podem vir da inteligência artificial, mas precisa ter alguém validando e selecionando aquilo que está saindo para escolher o caminho mais assertivo para aquele caso em específico, né? Como eu falei, a gente não tem respostas pré-concebidas e muitas vezes as respostas são quase sempre construídas ao longo de um processo de projeto que envolve desde as ferramentas mais analógicas e rudimentares até as mais tecnológicas. É muito boa essa definição de curadoria, né? Porque, inegavelmente, a tecnologia já surtiu impactos, né? AI já tem impacto direto no dia a dia, mas é isso, tem a curadoria, o termo que você usou de viável, né? Às vezes eu sigo muitos perfis que têm coisas incríveis de arquitetura criadas por inteligência artificial, mas aí o ponto é viável, né? Não só do ponto de vista de execução, mas o que a gente falou muito aqui, o humano, social, inclusivo, e o aspecto de identidade aqui, né? O que eu acho que a nossa conversa, ela se resume muito nisso. A arquitetura, uma casa, um projeto, ela traz muito da nossa história, da nossa identidade e do olhar humano. Eu gosto muito de fazer o Habitability porque eu aprendo muito, né? Você percebeu, a gente começou falando de desafios sociais, passamos por tecnologia, é tudo muito amplo e complexo, né, cara? Eu queria super te agradecer aqui pelo papo e por trazer muitas dessas reflexões. Não, obrigado você. Foi um prazer. Espero que a gente tenha conseguido especular um pouco sobre o futuro. Você mencionou aplicativos, tecnologia para cidades. Queria só reforçar para o pessoal que nos acompanha. O Prêmio Habitability reconheceu muitas iniciativas nesse sentido, do uso da tecnologia para impacto, e a gente tem até uma série especial, né, que está aqui também, você pode acompanhar, pode maratonar, falando com essas pessoas, muitas mentes criativas, muitos empreendedores, não só do Sudeste, mas de várias partes do país, trazendo essa perspectiva humana. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Habitability, nesse papo incrível sobre casas do futuro, mas uma perspectiva muito humana e não óbvia. O podcast Habitability é o oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Ciência, Resia e Urba.